Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Vamos hoje para a nossa reflexão do quarto domingo do tempo do Advento. Teve um dia aí que eu falei, no primeiro domingo do Advento eu falei do tempo comum, né? Até porque eu já estou ficando meio maluco, né? Mas esse é o quarto domingo do Advento e nós vamos meditar as leituras de Miqueias, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4a, o Salmo 79, Hebreus, segunda leitura de Hebreus, capítulo 10, versículos de 5 a 10, e o Evangelho de Lucas, capítulo 1, do 39 ao 45. Vamos lá. Muito bem, então, na nossa liturgia desse quarto domingo do Advento, nós iniciamos nossa conversa aqui com a oração do dia, que diz o seguinte: Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, não dá expressão também. Esta oração que comumente nós rezamos após o Ângelus, né? Quando a gente reza a oração do anjo, o anjo do Senhor anunciou a Maria, etc, etc. Aí no final sempre tem essa oração. E é a oração própria para o quarto domingo do Advento. Por quê? Porque ela nos ajuda a contemplar os mistérios da nossa fé de uma forma conjunta. Porque ela pede que a graça de Deus venha ao nosso coração a partir do conhecimento da mensagem do anjo, a encarnação do Verbo. Esta encarnação que se supõe depois a vida pública, mas a paixão, morte, a cruz, a glória, a ressurreição. São os mistérios da fé, de certo modo, resumidos, e aqueles que são os principais, aqueles mais mencionados e aqueles que de fato nós temos que levar em consideração. A encarnação do Verbo de Deus, a sua paixão, morte e a sua ressurreição. E partimos então, nesta contemplação dos mistérios da nossa fé, olhando para esta leitura que a tradição da Igreja entende como um anúncio daquele que nós esperamos. Assim diz o Senhor: Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos, de tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe dera à luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Existe aqui um contexto de exílio, porque os antigos pecaram, foram exilados, sofreram bastante, abandonados por Deus por consequência dos seus pecados. Deus não abandonou porque ele simplesmente é um tirano. Deus abandonou porque as pessoas deste contexto aqui se afastaram de Deus. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e ele mesmo será a paz. A paz que vem do coração de Deus é esta paz que nós almejamos receber nesse período de Advento que estamos, como eu já disse, né? Estamos por concluir. E o Salmo nos pede, aliás, nós pedimos a Deus por este Salmo, por esta oração antiquíssima: iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos.
para que sejamos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais. Aparecei cheio de glória e esplendor, despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Veja a insistência com que o salmista coloca aí a sua espiritualidade. Ele está pedindo, mas é um pedido insistente. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a e ao rebento que firmastes. Perceba na linguagem do salmista que ele está reconhecendo que Deus está na sua grandiosidade, no seu esplendor do céu, nas alturas celestes, né? O digníssimo, o altíssimo, reconhecendo assim o poder de Deus, porque ele fala, olhai dos altos céus e observai, olhai lá de onde você está, Senhor. Agora, ele pede para que o Senhor visite esta vinha, que o Senhor venha, que o Senhor desça ao encontro deste que está aqui rezando, e nós estamos utilizando as palavras deste salmista para rezar também a Deus, pedindo que ele venha. Ao mesmo tempo, o salmista reconhece que esse Deus já esteve presente, e é nessa certeza que ele pede para que ele volte para cuidar dessa vinha, porque ele diz, foi a vossa mão direita que a plantou. Foi Deus que plantou esta vinha, Deus esteve aqui, Deus esteve próximo deste povo, e agora este povo pede para que o Senhor volte cuidar desta vinha que muitas vezes se encontra fragilizada, que muitas vezes se encontra debilitada. Pousai a mão por sobre o vosso protegido. Esse protegido que ele está falando é o rei. E hoje nós poderíamos, é aplicado evidentemente a Jesus Cristo, Deus Pai, pousai a mão por sobre o vosso protegido, o seu Filho, Jesus Cristo, mas também o rei, o governante, essas possibilidades de interpretação, e mais ainda, nós poderíamos interpretar como aqueles que estão à frente, como aqueles que Deus colocou à frente do seu povo. No tempo antigo era o rei como figura também do pastor, aquele que cuida. Hoje, menos, não tem tanta ligação assim com os governantes, porque os governantes estão mais preocupados com o seu umbigo do que com outra coisa. Mas aqui também, sobre o vosso protegido, aqueles que são os líderes da nossa igreja, como por exemplo o Papa Francisco. Nós podemos, nessa terceira estrofe do Salmo, entender também esse pedido de que nós estamos querendo que Deus proteja estes que nos lideram, estes que cuidam de nós. Você pode estender esse pedido tanto como para o Papa, como para o seu bispo, como para o seu padre. Aqueles que, de certo modo, e efetivamente é assim, aqueles que estão à frente, nos guiando, cuidando de nós, deveriam cuidar, e apacentando este povo. Irmãos, é a carta aos Hebreus, Irmãos, ao entrar no mundo, Cristo afirma, tu não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado, por isso eu disse, eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito. Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. O autor da carta aos Hebreus nos recorda a consciência que Jesus tem da sua filiação divina e daquilo que ele vem fazer como obra de salvação, amando de seu Pai. Depois de dizer, tu não quisestes nem te agradam vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta, eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo realizada uma vez por todas. E que ele está falando
que Deus não se agrada tanto dos sacrifícios antigos. Houve o seu momento, houve a sua época, mas esta época já passou. Agora o único sacrifício agradável a Deus é o sacrifício da oblação, o sacrifício oblativo, se nós podemos chamar assim, da própria pessoa do seu Filho. Deus feito homem que se encarna e se entrega em oferenda por cada um dos seres humanos, por cada um de nós. Depois no Evangelho é o trecho de Nossa Senhora, né? Por isso que eu vim até com a camisa aqui de Nossa Senhora do Carmo, né? Para homenagear aqui Nossa Senhora. Naqueles dias, Maria partiu para uma região montanhosa, dirigiu-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Ela tinha pressa por quê? Porque ela estava angustiada por causa disso, por causa daquele? Não, porque ela sabia que a necessidade era urgente. Então ela foi apressadamente, porque nas coisas de Deus nós não devemos tratar ou fazer as coisas de Deus com mornidão, né? Tem que ter proatividade, tem que ser com prontidão. As coisas são urgentes e precisam ser realizadas. Ela entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Nós poderíamos atualizar esse texto, não só poderíamos, como podemos atualizar esse texto e dizer: bem-aventurados são todos aqueles que hoje também acreditam nesta palavra de Deus, acreditam, têm fé em Jesus Cristo, porque as promessas de Jesus Cristo irão se realizar. Para terminar essa nossa reflexão de hoje, eu vou tomar emprestado aqui a reflexão que está na Vida Pastoral. Você já conhece essa revista, né? Eu sempre falo sobre ela, já falei esses dias aí sobre ela, estava até atrasada o meu comentário, né? Mas aqui a irmã que fez os roteiros homiléticos, ela foi extremamente feliz nessa introdução que ela fez do dia 23, no quarto domingo. Deixa eu recordar aqui o nome da irmã. Se eu estiver enganado, é a irmã Paulina. Vamos ver se eu encontro aqui, só para informar vocês, né? Porque a gente não pode dizer sem dar os créditos merecidos. A irmã Zuleika Aparecida Silvano, religiosa paulina, né? Licenciada em Filosofia pela UFGRS, né? Mestra em Ciências Bíblicas e Exegese pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma e doutora em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, né? Onde atualmente leciona. É assessora no Serviço de Animação Bíblica em Belo Horizonte. E aqui tem o e-mail da irmã, para quem quiser se comunicar com ela. Você pode entrar também para acessar todos esses roteiros homiléticos da irmã Zuleika, que foram preparados para o mês de novembro e dezembro no site da revista, né, que é vidapastoral.com.br. O que a irmã diz para toda essa liturgia desse domingo, né? Além de Isaías e de João Batista, diz a irmã Zuleika, né? Maria é uma personagem importante do Advento, como será destacado no Evangelho deste domingo, que foi esse Evangelho que eu acabei de ler. Por isso, somos chamados a refletir sobre a grandeza do sim de Maria, uma decisão que muda seus planos, sua vida, mas também a contemplar o encontro de duas mulheres que geram a vida dentro de si e ao seu redor. Veja que interessante esta reflexão. Maria dá um sim, esse sim tem consequências. Toda a estrutura, toda a dinâmica da vida de Maria, de Nossa Senhora, ela vai mudar a partir desse sim que ela deu. Também nós, como igreja, estamos grávidos da vida de Deus, ou seja, o corpo de Cristo é gerado, nutrido pelo trabalho
de evangelização, pela oração, pela escuta da palavra, pelos gestos de solidariedade, pelo diálogo, pela tolerância, pelo respeito. Tudo isso faz com que o corpo de Cristo vá sendo gerado, vá sendo nutrido. É incrível que nós percebamos que às vezes nós temos cristãos assim tão vazios, exatamente porque eles não conseguem fazer este processo de mesmo estar, digamos assim, engravidar de Deus, né? A gravidez é própria da mulher, claro, todo ser humano pode espiritualmente estar grávido de Deus, grávida de Deus, nesta perspectiva que a irmã apresenta aqui para nós. O corpo de Cristo. Olha, também nós, como igreja, estamos grávidos da vida de Deus. Mas só está grávido da vida de Deus aqueles que se deixam engravidar pelo Espírito Santo. Aqueles que são capazes de dar o seu sim, gerar vida e nutrir esta vida. E como se nutre esta vida dando arroz, feijão, leite? Não. Se nutre esta vida espiritual pelo trabalho de evangelização, pela oração, pela escuta da palavra, por gestos de solidariedade e etc. Neste dia, portanto, somos chamados a perceber a importância da figura de Maria e compreender que, a seu exemplo, somos portadores da Boa Nova. Nós temos uma missão a cumprir e uma missão que muitas vezes, em muitas ocasiões, está sendo negligenciada por nós cristãos. Somos também convidados a rever o nosso processo de gestação, aqui está entre aspas, porque nós percebemos, evidentemente, que a irmã está falando uma linguagem figurada, de configuração de nossa vida com a vida de Cristo por meio do Espírito Santo, assim como a qualidade dos nossos relacionamentos. E aí a mensagem deste domingo, a partir do momento que você vê o interesse de Maria para ir ao encontro de sua prima Isabel, como está o interesse, o nosso interesse, para ir ao encontro dos nossos irmãos mais necessitados? O nosso interesse para o diálogo, o nosso interesse para o ecumenismo, o nosso interesse para o trabalho comunitário, o nosso interesse pela verdade, o nosso interesse pela justiça, o nosso interesse para gerar vida ao nosso redor. Cada vez mais vida, cada vez menos morte e cultura de morte. Devemos avaliar a qualidade dos nossos relacionamentos. As pessoas que se aproximam de nós, elas saem do mesmo jeito que vieram? Elas saem piores do que vieram? Ou elas saem um pouco melhor por terem se encontrado conosco? Meus caríssimos irmãos de fé, ficamos hoje por aqui. Amanhã nós voltamos novamente com as perguntas do YouCat. Até lá!